Até já! E conversando com alguns colegas que são juízes e promotores e que passaram recentemente nessas áreas, eles me indicaram o SES. E inicialmente eu não levei muito a sério, para ser bastante honesto com vocês. E eu achei que não valeria a pena, mas eu estava totalmente enganado. Na primeira aula que eu assisti do SES, eu já vi que o caminho certo era por aí. As pessoas, os professores do SES fazem toda a diferença, não apenas pelos cargos que eles ocupam, promotores, juízes, mas sim pelo potencial, pelo conteúdo que eles têm para passar e a facilidade que eles têm de nos passar. Continuo estudando por livros, obviamente, mas as aulas online do curso SES têm feito toda a diferença no meu dia a dia. Eu me submeti nesse período de fevereiro até agora, até maio, em 2 concursos do Ministério Público, que foi o Ministério Público do Rio Grande do Sul e Minas Gerais, e vi o quanto eu evoluí de um concurso para outro. A quantidade de questões que eu acertei do Rio Grande do Sul para Minas Gerais. Então eu vejo que estar no SES é estar no caminho certo. Siga o perfil do SES no Instagram. Eu acho que nunca vai deixar de existir concurso público. As funções de Estado, seja para juiz, procurador, Receita Federal, policial, auditor, tribunal, nós sempre vamos ter concursos públicos. Agora, é evidente que com o passar dos anos, você precisa se dedicar ainda mais para passar no concurso público. Hoje, para você passar no concurso público, você precisa de uma preparação integral, certo? E se dedicar muito, porque não tem mais tantas vagas como tinha, até vão surgir mais, porque outros vão se aposentar, vão falecer, etc. Mas você precisa ter uma dedicação maior. Por quê? Antigamente, quando você não tinha ainda os cursos online, você dependia do curso presencial, os concursos públicos havia uma concorrência que eu chamo de uma concorrência desleal. Só quem estava nas grandes capitais conseguia se preparar para o concurso público. Agora não. Há alguns anos já. Nós temos bons cursos preparatórios. Você, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, você consegue ter bons professores à distância e se preparar para o concurso. Então, a régua subiu muito. Subiu muito. Então, você precisa se dedicar. Agora, eu acho que esse cenário não vai mudar. Nós vamos continuar com concursos e muitos concursos para juiz, procurador, e vejam que alguns, inclusive, sobram vagas. Determinados concursos para juiz e procurador. Então, eu vejo o mundo de concurso público como imutável. Agora, o que eu vejo para o concurseiro é a dificuldade ainda maior. Você tem que ter uma preparação cada vez mais profissional e completa. Tá querendo começar a estudar para concursos públicos para garantir a tão sonhada estabilidade e os altos salários, mas não sabe por onde começar? Meu nome é Marcílio Ferreira, eu sou procurador do Estado e hoje irei te mostrar que você não precisa de muito para começar bem nos estudos. Vem comigo que eu vou te mostrar como começar com o pé direito e estudar com direcionamento para ser aprovado já nos seus primeiros concursos. Dar o primeiro passo é o mais difícil, né? Mas para começar com o pé direito, a palavra-chave da sua preparação será direcionamento. E o primeiro direcionamento que você deve dar é a escolha da carreira que você quer adentrar. Isso é importante porque cada carreira possui suas peculiaridades e disciplinas que formam um núcleo duro. É importante ressaltar que algumas carreiras podem ser conciliadas, como magistratura e promotorias, que possuem disciplinas e conteúdos semelhantes. O segundo passo é identificar as disciplinas mais importantes do seu concurso e, dentre elas, aquelas que você tem mais dificuldade. Fazendo essa relação, você consegue estabelecer quais disciplinas você precisará dar mais atenção durante o seu estudo. Uma boa forma de fazer essa identificação é resolvendo um simulado, de preferência uma prova recente da sua carreira. Você pode anotar os resultados e direcionar as suas disciplinas. Fez os passos 1 e 2? Chegou a hora de escolher os materiais que você utilizará. Isso vai variar de acordo com a complexidade da carreira que você estuda. Por exemplo, para a magistratura é cobrado um nível de jurisprudência que não é visto em provas para tribunais ou para agente e escrivão de polícia.
Você também deve escolher de acordo com o seu próprio gosto, se você prefere videoaulas ou materiais em PDF, por exemplo. E se você não tem certeza de qual a sua preferência, experimentar pode ser uma boa, especialmente no começo. Tá gostando das nossas dicas? Então aproveite para deixar o seu like. Aqui no canal tem vários vídeos que podem te ajudar, inclusive a identificar qual o melhor método de estudo para o seu perfil, que falei no passo 3. Então, inscreva-se, ative o sininho das notificações e compartilhe com os amigos que estão começando os estudos como você. Tenho certeza que vai ajudá-lo muito nessa caminhada. Agora você deve estruturar os seus estudos em um plano a ser seguido diariamente. Estabeleça metas de aulas, questões e revisões diárias. Isso vai ajudar que você tenha o maior aprendizado e fixação dos conteúdos. Também é importante que você faça simulados de forma recorrente. Esses simulados devem ser feitos no mesmo estilo da prova, isto é, número de questões, tempo que você passará realizando, os materiais que você terá à sua disposição, etc. Por fim, uma última dica. É importante que ao longo do seu estudo você vá adaptando o seu plano conforme você for se desenvolvendo. Ou seja, se você começou a dar mais foco na disciplina A e o seu resultado melhorou, mas ele não está tão bem na disciplina B, você pode, por exemplo, distribuir o seu tempo de maneira diferente, dando mais foco à disciplina B. Fazendo isso, você conseguirá estudar e conquistar um alto nível em todas as disciplinas que fazem parte do seu concurso. Marcílio, isso é normal sentir quem está se preparando para concurso? Você, que é procurador, né, procurador do Estado, lá na cidade, no Estado de Goiás, passou em grandes concursos, passou em concurso para tribunal, já teve aí no lugar de vocês, hoje é procurador. Fala um pouquinho disso aqui, como é que o aluno hoje ele deve lidar com isso aqui? Perfeito. Esse tipo de sentimento é algo muito comum quando a gente fala em concurso público, porque existe todo um procedimento de espera e dedicação. O estudo para concurso público ele se divide em duas fases, Rodrigo. Nós estamos em uma nesse momento. A gente fala que o concurso público tem a fase pré-edital e a fase pós-edital. O pré-edital é enquanto vocês estão aguardando aí as regras desse próximo certame, esse momento agora. Então é natural, a gente fica pensando, poxa, será que esse edital vai sair mesmo? Será que vai ter data? Será que vai vir com essas vagas? E esses sentimentos eles são muito comuns. E na fase pós-edital, que é aquele sprint final de dedicação até a data da prova, normalmente a gente fica com isso em um nível ainda maior. Então, qual é o ponto principal aqui, Rodrigo? Que eu acredito que você que está assistindo pode começar a aplicar aí na prática. Aprenda com o que você passou durante a pandemia. Quantas e quantas pessoas, Rodrigo, aqui nas lives diziam, não vai ter concurso, não vai ter concurso, vai demorar, né, não vai voltar mais. E voltou, aconteceu. A gente precisa, nesse primeiro momento, dar um passo de dizer, vou começar minha preparação não no pós-edital mais, mas no pré-edital. Porque quando a gente fala de 700 vagas, a gente não está falando de um concurso de porte pequeno, nem de porte médio. É de porte grande. E, galera, como o Rodrigo falou, o INSS é um dos concursos de maior rotatividade. Então, tem muita gente que acaba saindo para outro concurso. É a porta de entrada dos concursos públicos. E, para lidar com isso, você não pode fazer sozinho. Tem que buscar sempre apoio dos professores e de instituições como o SESC, que tem tudo para te ofertar nesse momento de grande preparação. Renovação não é sobre mudança, é sobre mudar e dar o nosso melhor, para o seu melhor. Repaginar, fortalecer nosso compromisso com a qualidade, interatividade e inovação. Referência, transformando as vidas de quem está no caminho ou apenas começando. Reconhecimento, de quem está há 12 anos, totalmente apaixonado pelo que fazemos. Renato Saraiva, que sempre acreditou no acesso à educação para desenvolver carreiras. Redesign, um novo momento, mais um ciclo iniciando, agora de nova cara. Realizar sonhos, para você e pelo seu sucesso profissional. Olá, caras alunas, olá, caros alunos.
Sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais uma transmissão aqui do canal CERS do YouTube. E como nós já havíamos comentado, nós já estávamos esperando, veio esta notícia muito positiva agora no comecinho de 2023, dentre outros concursos muito legais, este que nós estávamos esperando. Promotor de Justiça de Santa Catarina. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Alexandre Salim. Eu começo me apresentando rapidamente àqueles que não me conhecem. Eu sou professor de Direito Penal, de Processo Penal e de Leis Penais Especiais aqui no CERS. Sou membro do Ministério Público, sou promotor há quase 25 anos, trabalhando grande parte deste tempo em promotorias criminais. Portanto, respirando todos os dias, em teoria, mas também em prática, o direito penal, o processo penal, as leis penais especiais. Eu hoje estou no júri de Porto Alegre. Eu hoje, com muita honra, sou um dos promotores com atuação no Tribunal do Júri da capital do Rio Grande do Sul. Eu sou mestre e doutor em Direito e fiz o meu doutoramento na Universidade de Roma III, sob a orientação do mestre do gênio italiano Luigi Ferraioli, que é considerado o pai da teoria do garantismo penal, um tema importante aqui na nossa preparação. Ok? Bom, eu tenho algumas obras publicadas, aquelas mais conhecidas são as sinopses de Direito Penal em 3 volumes da editora Juspodium, muito utilizadas pelos meus alunos que se preparam para os concursos carreiras jurídicas, tá? Se você quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, eu tenho um canal no YouTube, e também no Instagram, você me encontra como @prof. Alexandre Salim. E desde logo, cumprimentando os nossos alunos, as nossas alunas que estão aqui conosco. Olá, Raíssa, olá, Camila, olá, pessoal, que estão conosco aqui no YouTube. Eu estou vendo aqui o chat ao vivo. Qualquer dúvida que vocês tenham a respeito do concurso ou da nossa preparação aqui no CERS, vocês podem indagar agora ao vivo via chat no YouTube, ou, se surgirem dúvidas posteriormente, nos escrevam nas redes sociais, @CERS, @prof. Alexandre Salim. Vamos juntos, pessoal. Nós estamos juntos, vamos agora com esta super preparação para o concurso promotor MP Santa Catarina. Aliás, uma palavra sobre o MP Santa Catarina, um Ministério Público que eu admiro demais. Eu já pude constatar na prática o que é trabalhar com os valorosos colegas do MP de Santa Catarina. Durante bons anos, eu fui promotor, assessor do Procurador-Geral de Justiça, atuando junto à chamada Procuradoria de Prefeitos do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Lá na Procuradoria de Prefeitos, nós fazemos, e na época que eu estava lá eu fazia, a investigação e a acusação de prefeitos pela prática dos mais diversos crimes. E havia esta atuação conjunta, esta colaboração muito próxima com os colegas do MP de Santa Catarina. Então, o Ministério Público fantástico, o Ministério Público valoroso, o qual eu admiro demais, o MP de Santa Catarina. Vamos conversar um pouquinho sobre este edital que foi publicado neste dia 10 de janeiro de 2023, em Florianópolis, por Sua Excelência, o senhor Procurador-Geral, o doutor Cid Luiz, o Procurador-Geral do Ministério Público de Santa Catarina. Eu vou mostrando às senhoras e aos senhores algumas particularidades do nosso edital. Vamos conversando, vamos vendo quais são as fases,
quais são os requisitos, o que é considerado atividade jurídica, tirando todas as dúvidas que vocês tenham a respeito deste edital. E nós teremos na primeira fase banca Sebrasp-CESP, uma velha conhecida de todos nós. Eu, particularmente, gosto muito da banca Sebrasp. É uma banca que não nos traz problemas, são questões bem elaboradas. Não é uma banca fácil, não. As questões são bem elaboradas, exigem um conhecimento aprofundado da matéria, mas nós não temos muitos problemas em termos de anulação. Então, na primeira fase, como nós veremos, na prova preambular, na prova objetiva, teremos a banca Sebrasp-CESP. Nas demais fases, o concurso passa a ser de responsabilidade da própria casa do Ministério Público Catarinense. Tá joia? Bom, eu estou compartilhando com as senhoras e os senhores aqui, vejam, o edital de concurso 001/2023, do procurador da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Santa Catarina. Vamos conversar um pouquinho, então, sobre esta publicação relativa ao concurso 43, ao 43º concurso público de ingresso na carreira do Ministério Público, do Egrégio Ministério Público de Santa Catarina. Bom, eu começo lhes mostrando as disposições gerais, para que vejam que, ponto 111, as inscrições provisórias e o processo seletivo preambular objetivo serão de responsabilidade do Sebrasp, Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, conhecido de todos nós como Banca CESP também, né? A antiga Banca CESP, hoje o Sebrasp. Bom, concluído o processo seletivo preambular objetivo, com a divulgação dos candidatos classificados após o julgamento de eventuais recursos, o certame passará a ser executado pelo próprio MPSC. Então, é como eu lhes disse. Na primeira fase, então, na fase da prova objetiva, da prova preambular, e nós veremos, nós temos aquela prova certo e errado aqui, já falaremos sobre ela. A responsabilidade do Sebrasp. Passada esta primeira fase, o concurso passa sob a responsabilidade do próprio MP de Santa Catarina. Eu volto ao nosso edital. Bom, eu desço aqui porque nos interessa muito a questão a respeito da atividade jurídica. Diz o ponto 1.4 do nosso edital. Poderão inscrever-se no concurso público bacharéis em Direito com, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica comprovada no ato de inscrição definitiva. Então, a atividade jurídica é imprescindível, 3 anos, e essa comprovação se dá na inscrição definitiva. Será considerada atividade jurídica para os fins deste item, aquelas descritas nos parágrafos 2º e 5º do artigo 2º da Resolução 001/2022, CSMP, Conselho Superior do Ministério Público, a saber. Letra A. O efetivo exercício de advocacia, inclusive voluntária, com a participação anual mínima em 5 atos privativos de advogado. Então, cita-se aqui o Estatuto da OAB, que é a Lei Federal 8.906, em causas ou questões distintas. Letra B. O exercício de cargo, emprego ou função, inclusive de magistério superior, que exija a utilização preponderante de conhecimentos jurídicos. Letra C. O exercício de função de conciliador em tribunais judiciais, juizados especiais,
varas especiais, anexos de juizados especiais ou de varas judiciais, assim como o exercício de mediação ou de arbitragem na composição de litígios, pelo período mínimo de 16 horas mensais e durante um ano. Letra D. O exercício por bacharel em Direito de serviço voluntário em órgãos públicos que exija a prática reiterada de atos que demandem a utilização preponderante de conhecimentos jurídicos pelo período mínimo de 16 horas mensais e durante um ano. Desde que integralmente concluídos com aprovação os cursos de pós-graduação em Direito, ministrados pelas escolas do Ministério Público, da Magistratura e da Ordem dos Advogados do Brasil, além dos cursos de pós-graduação reconhecidos, autorizados ou supervisionados pelo Ministério da Educação ou por órgão competente. Veja comigo aqui o item 1.5. É bastante importante também. O concurso será constituído de, atenção pessoal, provas escritas, prova de tribuna, prova oral e as provas de títulos. E destina-se a selecionar candidatos para provimento de 5 vagas ao cargo de promotor de justiça substituto no âmbito do MPSC e de outras cuja vacância se der durante o prazo de validade do certame, garantindo-se 5% do total de vagas ofertadas aos candidatos com deficiência, nos termos da Lei Estadual número 17.292 de 2017. Observado o disposto no artigo 3º do Decreto Estadual 2874 de 2009, e 20% do total de vagas ofertadas aos candidatos negros, nos termos da Resolução CNMP, número 170 de 2017. Tá bem? Bom, estou aqui mandando um abraço ao amigo Tiago Pessoa, que diz assim, agora ao vivo no canal do YouTube, boa tarde, professor, grande abraço aqui de Salvador, Bahia, um beijo, meu amigo Tiago, um beijo a todos os amigos que estão aqui conosco, nesta live, nesta transmissão ao vivo aqui do CERS. Um abraço, então, Tiago. Vamos juntos, Tiago. Olha que esse concurso é teu, meu amigo Tiago. MP de Santa Catarina, hein? Um estado maravilhoso. Florianópolis, com aquelas praias maravilhosas, lindas, né? Um povo que é maravilhoso também, o povo catarinense. Muito bem. Eu vou lhes mostrar o cronograma conforme o edital. Abri de novo o edital, desci ao item 2. É claro que você vai ler todo o edital depois. Eu estou trazendo aqui os itens mais importantes. Ó, cheguei aqui no item 2 do cronograma. O concurso realizar-se-á segundo o cronograma provisório apresentado a seguir, sujeito a alterações que, ocorrendo, serão publicadas no endereço eletrônico www.mpsc.mp.br e no Diário Oficial Eletrônico do MP de Santa Catarina. Ou ainda, até o término do processo seletivo preambular objetivo, no endereço eletrônico, e aí vem aqui o endereço da própria banca Sebrasp. Ok? Desci. O que nós temos, então? Inscrições provisórias, divulgação do resultado, prazo para interposição de recurso, divulgação da decisão de julgamento, disponibilização de link para consulta individual, data final para pagamento da taxa de inscrição. A inscrição provisória, como está aqui no edital, é de R$ 350. Relação provisória dos pedidos de inscrição, disponibilização de link, prazo para alteração da condição, relação final dos pedidos de inscrição, divulgação do edital que informará os locais das provas. Atenção, aplicação das provas do processo seletivo preambular. 26
de março de 2023. Bom, hoje é dia 11 de janeiro de 2023. Então, nós temos aí todo o final de janeiro, nós temos todo fevereiro e quase todo março até a prova preambular. Deixa eu voltar aqui com cada um de vocês. Pessoal, nós temos mais tempo do que geralmente eu vejo nos editais que são publicados nos concursos para Ministério Público. Geralmente, desde o edital até a prova objetiva, a prova preambular, nós temos 2 meses. E aqui nós temos quase 3, tá? Ou temos 13 e pouco, né? É, 1, todo 2, todo 3. É isso aí. 2 meses e tanto, tá? Então, nós temos mais tempo do que geralmente eu vejo. E olha que eu vejo todos os editais para Ministério Público, para promotor de justiça, tá? Voltei ao nosso cronograma. Olha lá. Depois, eu vou ter a disponibilização do gabarito preliminar, o link, divulgação do gabarito preliminar, sessão pública de julgamento de recursos, publicação dos recursos. Atenção agora. A aplicação da prova de direito penal e de direito processual penal do processo seletivo preambular discursivo. Será só lá no fim de maio, 21 de maio de 2023. Bom, a prova discursiva de direito civil, de processo civil e direitos difusos coletivos e individuais homogêneos será 28 de maio de 2023. Depois nós teremos a divulgação do gabarito oficial, a publicação do resultado, prazo de recurso, sessão pública de julgamento dos recursos, publicação do resultado desse julgamento e inscrições definitivas. Lembrando que até aqui, inscrições definitivas 31 de julho a 9 de agosto, você pode comprovar a atividade jurídica, que é um requisito para inscrição. Tá? Convocação dos candidatos negros, sessão da comissão, publicação do resultado, prazo de recurso, julgamento, publicação, eu vou descendo, tá? Prova de tribuna. A prova de tribuna entre 18 e 22 de setembro. A prova oral entre 25 e 29 de setembro. Temos depois a divulgação ou a publicação do resultado dessas provas, recursos, sessão pública para recursos, eu vou descendo, 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 até lá, em meados para o final de outubro, a apreciação da homologação do recurso. Tá bem, pessoal? Bom, a inscrição provisória, como eu já antecipei, valor de R$ 350. E eu desço aqui para que você veja o que pode e o que não pode no dia da prova preambular. Ó, desci, 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 desci. Cheguei no item 4, veja aqui comigo, ó. Desci, 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 desci. E eu estou chegando aqui no item 4. Aqui no item 4, disposições gerais sobre os processos seletivos preambular e discursivo. Eu peço que você atente para o 422 e para o 423. Não serão permitidas, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos e a utilização de máquinas calculadoras ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive nas provas do processo seletivo preambular objetivo, códigos e ou legislação. Será eliminado o candidato que for surpreendido com aparelhos eletrônicos, com relógio de qualquer espécie, com óculos escuros, protetor auricular, lápis, lapiseira, marca-texto ou borracha. Qualquer acessório de chapelaria, não pode boné, não pode chapéu, não pode gorro. Qualquer recipiente ou embalagem que não seja fabricado com material transparente.
tais como garrafa de água, suco, refrigerante, embalagem de alimentos. Então, você vai levar um chocolate, tem que levar dentro, aberto e dentro de uma sacolinha transparente de plástico. Tá bem? Olha lá. Muito bem. Eu vou descer para que você veja as regras gerais da prova objetiva. Desci até o ponto 5. Do processo seletivo preambular objetivo. Veja que nós temos 24 questões de constitucional, 20 de administrativo, 10 de tributário e financeiro, 10 de eleitoral, 30 de penal e 30 de processo penal. Então, aqui nas minhas matérias são 60 questões, hein? Penal e processo penal. Você está vendo? Se eu trouxer ainda com a LEP execução penal, são 66. Criminologia e política criminal, mais 6. Civil, 30. Processo civil, 30. A teoria geral do direito, 4. Português, 45. Direito falimentar, 4. Processo coletivo, 16. Ambiental, 24. Moralidade administrativa, 24. Consumidor, 24. ECA, 24. Humanos, 24. Legislação institucional, 15. A fase matutina objetiva P1 terá duração de 4 horas, será aplicada na data provável estabelecida no cronograma, eu já te mostrei, 26/3/2023, tá? No turno da manhã. Aqui, né? A fase vespertina objetiva P2, duração de 4 horas, será aplicada na data provável estabelecida no cronograma constante do item 2, hoje está no turno da tarde. Tá bem? Bom, desço aqui um pouquinho. Ó. 5.5, veja os 200 pontos. Cada fase do processo seletivo preambular objetivo, de caráter eliminatório e classificatório, valerá 200 pontos e abrangerá as disciplinas mencionadas no quadro constante no subitem 5.1, conforme programa disposto no item 14 deste edital, não sendo permitida qualquer espécie de consulta, inclusive a textos legais, importando a não observância da regra no imediato e sumário desligamento do candidato do certame. Atenção agora, certo ou errado. Cada fase do processo seletivo preambular objetivo será constituída de itens para julgamento, agrupados por comandos que deverão ser respeitados. O julgamento de cada item será certo ou errado, de acordo com os comandos a que se refere o item. Haverá na folha de respostas para cada item 2 campos de marcação. O campo para o C de certo e o campo para o E de errado. Além do campo para, se você assim entender, deixar em branco. O candidato deverá transcrever as respostas das fases do processo seletivo preambular objetivo para a folha de respostas, que será o único documento válido para a correção da prova. O preenchimento da folha de respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas neste edital e na folha de respostas. Em hipótese alguma, haverá substituição da folha de respostas por motivo de erro do candidato. Tá bem? Eu desço para que você veja as discursivas aqui, ó. Desci para o ponto 6. Eu, desde a publicação, li todo este edital. Faço o mesmo, tá? O processo seletivo preambular discursivo será constituído de 2 grupos de provas de respostas discursivas compostas de questões teóricas e práticas da seguinte forma. O grupo 1, penal, processo penal e execução penal. O grupo 2, civil, processo civil, ECA, difusos e coletivos. Tá bem? Os 2 grupos de provas do processo seletivo preambular discursivo serão realizados em domingos sucessivos, em 2 períodos por dia, o primeiro com 4 horas e o segundo com 3 horas de duração. Tá joia? Olhem aqui o que você tem que observar 6.5. No processo seletivo preambular discursivo, observar-se-á o seguinte: será permitida a consulta às súmulas não comentadas.
Será permitida a utilização de legislação não comentada. O uso de vademecum será permitido. Poderá a comissão de concurso exigir que o candidato utilize o computador fornecido pelo MP. A não observância pode constituir um desligamento. Tá bem? Desço até o ponto 8, que fala da prova de tribuna. Tá aqui, ó. Em reunião comunicada aos candidatos por mensagem eletrônica, com antecedência mínima de 2 dias, será procedido ao sorteio da ordem entre eles, para a prova de tribuna e a prova oral. A prova de tribuna de caráter classificatório consistirá em apresentação oral perante a comissão de concurso, com duração de 10 minutos, com tolerância de 2 minutos para mais ou para menos, na qual o candidato deverá desenvolver um tema previamente definido pela comissão e sorteado pelo candidato com antecedência mínima de 1 hora, durante a qual será permitida a consulta a livros e material de apoio. Durante a prova de tribuna será permitida consulta apenas a breves anotações. Eu desço até o ponto 10 para você ver as regras da prova oral. A prova oral consistirá na arguição oral do candidato por todos os integrantes da comissão de concurso e versará sobre questões de direito compreendidas no contexto temático constante no item 14, compreendendo os itens 14.2 a 14.15 deste edital. Os candidatos deverão apresentar-se à prova no horário designado nos dias respectivos, segundo o sorteio a que se refere o item 8.1, observando-se: no horário constante na convocação de que trata o 7.8 do edital, será efetuado, dentre os pontos elaborados pela comissão, o sorteio daqueles que serão aplicados naquele dia ou período, matutino e vespertino de prova. Com antecedência de 30 minutos ao horário estabelecido para a sua prova oral, segundo a ordem determinada pelo sorteio de que trata o item 8.1, cada candidato fará, dentre os pontos do dia ou do período, o sorteio daquele em relação ao qual será arguído. Em cada dia ou período, os candidatos aguardarão o horário de realização da sua prova oral em sala destinada pela comissão, não podendo, enquanto aguardam a realização da sua prova, ter contato com pessoas que não sejam aquelas autorizadas pela comissão de concurso. A comissão poderá organizar-se em grupos simultâneos de arguição e, a seu juízo, a ordem de apresentação dos candidatos poderá ser alterada em face de relevante motivo apresentado por candidato e desde que ele o requeira expressamente. O candidato que, por motivo de força maior, não comparecer à prova oral no dia designado poderá, mediante justificação a ser apresentada até às 12 horas do primeiro dia útil subsequente, a critério da comissão, ser admitido a exame. O candidato ainda não submetido à prova oral não poderá assistir à arguição dos demais candidatos. Ok? Bom, claro que depois, lá no item 14, você verá o conteúdo programático de civil, processo penal, criminologia e política criminal, execução penal, que está separada do processo penal, enfim, constitucional, administrativo. Você verá todos os itens que são exigidos para este belo concurso do MP de Santa Catarina. Então, amigas e amigos, resumindo aqui para cada um de vocês. Nós estamos, então, diante da publicação deste concurso MP de Santa Catarina para promotor de justiça. Veja comigo. Nós temos aqui, por enquanto, 5 vagas, uma remuneração inicial de quase R$30 mil, 3 anos de atividade jurídica, dentre os requisitos, a banca organizadora, a banca Sebrasp, o Centro, né? Edital publicado. Inscrições, 12 de janeiro
a 10 de fevereiro, então a partir de amanhã você poderá se inscrever, pagando uma taxa de inscrição de R$ 350. Se você for postular a isenção da taxa entre 12 e 23 de janeiro, prova objetiva 26 de março, as discursivas 21 e 28 de maio, oral 25 a 29 de setembro, nós temos ainda a tribuna. E lá na frente temos a sua aprovação. Ok? A atividade ou prática jurídica, como eu te mostrei lá atrás, no edital. O efetivo exercício da advocacia, cargo, emprego ou função, inclusive magistério superior, função de conciliador, o exercício de serviço voluntário em órgãos públicos que exige a prática reiterada, período mínimo de 16 horas mensais e durante um ano, cursos de pós-graduação, desde que concluídos com aprovação, tudo isso é atividade jurídica. Ok? Prova objetiva, provas discursivas, inscrição definitiva, tribuna, prova oral. Joia? Bom, conteúdo programático, temos um primeiro grupo, constitucional, administrativo, tributário e financeiro, eleitoral, penal, processo penal, criminologia e política criminal, execução penal, civil, processo civil, fundamentos e noções gerais de direito, a teoria geral de direito. Grupo 2, português, direito falimentar, processo coletivo ambiental, moralidade administrativa, consumidor, ECA, humanos e legislação constitucional. Lembrando que na prova objetiva, certo ou errado. Nas discursivas, nós temos uma primeira prova com 4 horas de duração, penal, processo penal e execução penal. Uma segunda com 3 horas de duração, civil, processo civil, ECA, e depois difusos, coletivos e individuais homogêneos. Bom, em relação à nossa preparação. Você tem uma preparação completa para as provas dos processos preambulares, objetiva e discursiva aqui no CERS. Você recebe um cronograma de estudo, desde o primeiro dia em que você entra aqui conosco para a sua preparação, até a véspera da prova objetiva. Nós temos aulas inéditas de resolução de questões da banca, é claro, banca, Sebrasp e CESP. Temos aulas interativas, ou seja, aulas ao vivo para a prova discursiva. Temos simulados com gráfico de desempenho, um plantão de dúvidas, em que você tira as suas dúvidas com o professor daquela disciplina, e muito, muito mais. Este curso preparatório para promotor MP Santa Catarina 2023 está completo, pessoal. Olha só, vamos juntos. Eu sou o professor Alexandre Salim, um dos coordenadores aqui dos nossos cursos Carreiras Jurídicas, membro do Ministério Público, e serei o professor de vocês na minha disciplina, que é o penal. Nós estaremos juntos aqui. E o CERS traz esse diferencial, que é formar um corpo docente que conhece a banca. Nós conhecemos Sebrasp e CESP. Conhecemos. Então, o professor conhece a banca, é um professor experiente, é um professor que, em regra, é membro da carreira e vai te ajudar a passar. Portanto, fica aqui o meu convite de que venham se preparar conosco aqui no CERS, o curso que mais aprova no Brasil. Em caso de qualquer dúvida, mais uma vez, nós estamos à disposição. Seja lá no plantão de dúvidas do CERS, seja nas redes sociais, lá no Instagram, @CERS, ou @Prof. Alexandre Salim. Contem conosco, contem comigo e vamos juntos, porque vai dar certo. Ok? Eu espero todos vocês neste curso maravilhoso que nós montamos aqui no CERS. O curso preparatório para promotor do Ministério Público de Santa Catarina. Até as aulas, bons estudos e aquele abraço. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.